16 de maio de 2024, comemoramos 20 anos de santidade da patrona da Missão Geração das Graças, a Santa Diana. A história da vida de Santa Giana Beretta Molla. O amor é o mais belo sentido que o Senhor colocou na alma dos homens. Santa Giana. Quero temer o pecado mortal como se fosse uma cobra. E repito 1000 vezes antes morrer que ofender ao Senhor. Giana se dedica aos outros jovens ao apostolado da ação católica e ao trabalho de caridade para necessitados e idosos das conferências de São Vicente de Paulo. Em 1942, Giana perde os pais e regressa com os irmãos para Magenta. No final deste mesmo ano, Giana se inscreve no curso de medicina da Universidade de Milão. 7 anos mais tarde, em novembro de 1949, recebeu o título de cirurgiã e médica na Universidade Pávia, onde havia se transferido. Ela sempre dizia: os médicos católicos são extremamente necessários. Jesus disse que quem visita um doente, visita ele mesmo. Então, quem toca um paciente, toca o corpo de Cristo. Entre os anos de 1950 e 1952, agora já médica, Giana se especializa em pediatria e abre um consultório na cidade de Mesero. Mas também atendia aos idosos abandonados e carentes. Giana se corresponde por cartas com seu irmão Alberto, que é missionário capuchinho no Brasil. Ele sempre lhe relata sobre seu trabalho como médico na cidade de Grajaú, em um hospital que o seu irmão Giuseppe ajudou a construir. A vontade de sempre ajudar ao próximo desperta em Giana o desejo de se tornar uma missionária leiga para auxiliar o irmão que está no Brasil. Nem sempre o que julgamos é melhor, é o correto a ser feito. Nossa vida é guiada pela providência divina. Quase sempre não entendemos os desígnios de Deus, mas Ele sempre estará a nos guiar. O diretor espiritual de Giana a convence que sua vocação é o matrimônio. Em 1954, Giana conhece Pietro Molla e se casam no dia 24 de setembro de 1955. O amor, cumplicidade e respeito entre Pietro e Giana é algo muito exemplar. Provas disso são as correspondências que trocavam desde o período do namoro. Realmente um casal que vive em plenitude a vocação do sacramento do matrimônio. Giovanna dizia a Pietro em uma de suas cartas: sempre me disseram que o segredo da felicidade é viver momento a momento e agradecer ao Senhor por tudo o que Ele faz. Essas cartas podem ser lidas no livro Cartas de Amor a uma Santa. Pietro e Giana foram presenteados por Deus com 3 lindos filhos. Pierluigi, em 1956, Mariolina, em 57 e Laura, em 1959. Em 6 anos e meio de matrimônio, Giana teve 6 gestações. Em 2 delas, ocorreram abortos espontâneos. E em setembro de 1961, no final do século, mês de sua 6ª gestação, Giana é diagnosticada com um fibroma uterino, também conhecido por mioma. É um tipo de tumor benigno no tecido muscular do útero. Diante dessa circunstância, Giana é abordada pelos médicos com 3 opções. A primeira e mais segura para sua vida é a retirada do útero, mas provocaria o aborto e impossibilitaria uma outra gravidez. A segunda opção era remover o fibroma e interromper a gestação. Essa opção talvez lhe possibilitaria uma nova gravidez, mas o aborto era inevitável. Em uma terceira opção, a mais arriscada, que era uma cirurgia para a retirada do fibroma, preservado a gestação. Uma opção descartada pelos médicos, pois causaria um eminente risco para a vida da mãe e do bebê. Não somente morte, mas também sequelas. Giana é médica e tem total conhecimento da gravidade da situação.
exige que tenha feito a terceira opção, pois é a única maneira de preservar a vida daquele ser humano indefeso que estava dentro do seu ventre. E assim foram mais 7 meses de gestação. Dias antes do parto, Giana diz ao seu marido: caso houver algum problema e tiver que escolher entre eu ou a criança, eu lhe peço, por favor, escolha a criança. Na sexta-feira santa de 1962, Giana dá entrada no hospital e no dia seguinte, 21 de abril, nasce sua filha, Giana Emanuela, uma criança saudável e perfeita. Algumas horas após, as condições de Giana começam a piorar. Tem uma febre altíssima e dores abdominais terríveis, causada por complicações no parto. Giana vive esse calvário por mais uma semana e durante todo o tempo fica repetindo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Na terça e sexta-feira desta semana, recebe a Santa Comunhão e pede ao seu marido que a leve para casa, porque não queria morrer no hospital. Já em sua casa, e após ouvir a voz de seus filhos, Giana vem a falecer às 8 da manhã, no dia 28 de abril de 1962, na mesma cama onde havia dado à luz a seus outros 3 filhos. Como eu disse no início desse vídeo, os milagres da beatificação e canonização de Santa Giana foram concedidos aqui no Brasil. O milagre da beatificação foi em 1977, na cidade de Grajaú, no Maranhão, lá no hospital onde o irmão de Giana trabalhava. A miraculada foi Lúcia Silva Árilo. Ela havia dado à luz um bebê morto e uma fístula reta vaginal, resultado de uma complicação no parto. Ameaçava a vida da jovem, que era protestante. Uma cirurgia era necessária, mas só seria possível em um hospital, na capital São Luís, a 600 quilômetros de distância. Uma irmã capuchinha, Bernardina, de Manaus, que era enfermeira lá no hospital, pediu a intercessão da então serva de Deus, Giana Beretta Molla. A cicatrização foi imediata, sem necessidade de cirurgia. O milagre foi reconhecido pelo Vaticano e Giana foi beatificada em 1994, ano do primeiro encontro mundial das famílias, Papa João Paulo II. O segundo milagre, o da canonização, foi no ano de 2000, em Franca, estado de São Paulo. A miraculada foi Elizabeth Comparini Arcolino. Quando ela estava no 4º mês de gestação, da sua 4ª gestação, a bolsa amniótica se rompeu, perdendo todo o líquido de seu interior. A orientação médica foi o aborto. Era impossível o desenvolvimento e sobrevivência desse feto sem o líquido amniótico. Na época, Dom Diógenes Silva Matos era o bispo local. Foi ele quem pediu a intercessão da beata Giana Beretta Molla. No dia 31 de maio de 2000, nasce a pequena Giana Maria. Uma criança perfeita, sem nenhum tipo de sequelas. Mãe e filha não tiveram nenhuma complicação. O milagre foi reconhecido pelo Vaticano. E no ano de 2004, o Papa João Paulo II canonizou Santa Giana Beretta Molla. Foi a primeira na história da Igreja que um marido esteve presente na canonização da esposa. Seus restos mortais estão no cemitério de Mesero, onde estão seus familiares. Estão sepultados e também no Santuário de Santa Giana Beretta Molla, que fica na mesma cidade italiana. Santa Giana Beretta Molla, esposa, mãe e médica, é festejada no dia 28 de abril. Agora, se você gostou da história, é muito importante que ela seja divulgada, juntamente com a missão Geração das Graças, na qual a Santa Giana é a patrona e, através dela, eu
Luciana Azevedo, fundadora dessa missão. Através da minha história, também fui miraculada e conto em detalhes em um livro, na qual faço uma autobiografia, não somente desse milagre, mas sim, desde o primeiro filho, diagnosticado infértil, e os passos que, com a ajuda da medicina e, claro, do Dr. Nildo Redivo Júnior, me ajudaram a receber o título de mãe. Um processo árduo, mas que, sem dúvida, crendo, acreditando e esperando em Deus. Hoje eu não seria mãe de 5 filhos. E o livro é minha identidade contundente de que a gratidão gera milagres, maternidade e fé. Deus abençoe poderosamente. Luciana Azevedo.